Fala, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo estejam bem aí, atrás da telinha, fechou? Bora para um vídeo aqui muito interessante que eu quero trazer para vocês hoje. Pelo visto, vocês vieram pela thumbnail, né? Tenho certeza disso. Mas vamos lá então. É possível perder a salvação? Isso é uma pergunta que todo cristão ele faz. E hoje eu venho aqui tirar essa dúvida de você. Fechou? Tem um vídeo aqui muito especial. Eu quero rodar esse vídeo aqui junto com vocês. É do pastor Rodrigo Mussolini. E ele explica, né, sobre essa possível perda de salvação, sim ou não. Eu quero trazer isso aqui para vocês. E nesse vídeo, eu concordo com tudo que o pastor Rodrigo Mussolini fala sobre o vídeo, porque é o que realmente estou trazendo aqui para vocês verem a minha conclusão. E eu achei um vídeo muito interessante explicando a maneira certa para vocês. E também estarei comentando mais um pouco sobre esse vídeo aqui, porque esse vídeo é muito interessante. Fechou? Vamos lá então pro vídeo então? Vamos pro vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o vídeo. Bora pro vídeo então? Vamos lá. O vídeo em questão é sobre o tema da salvação. Salvação se perde. É engraçado que hoje a doutrina dominante é arminiana, de modo que eles falam, o calvinismo, uma desgraça, faz o mal. Como é que pode o calvinismo ter sido tão ruim se ele moldou o Ocidente livre e próspero? Isso é história pura. Como é que pode? Mas, não, eu não sou nem de Calvino, nem de Armínio. Não, você é igual o pessoal que fala que eu não sou nem de esquerda nem de direita. É de esquerda. Quando diz assim, é de esquerda. Você não nasceu, você não é uma ilha isolada de todo mundo. O seu modo de pensar foi moldado pela cultura, pelas influências que você recebeu. Então, esse aqui é um assunto muito sério. Então, vamos lá, bora lá. Vamos ver o que o Luciano Subirá fala. Se a gente entender o processo e que a ação da graça não é, ou a salvação, um ato único e instantâneo, porque se tem portas, tem caminhos, tem alvo, tem um processo. Sim. Para mim, o processo Aqui ele está reagindo a um vídeo do Luciano Subirá, que fala que a salvação é um processo, né? Vamos lá ver então. pode ser abortado. Se a gente entender... Para mim, ou seja, essa é uma figura de linguagem que ele está usando para dizer que é possível perder a salvação, né? Essa seria a ideia aí. Vamos lá. Isso aqui, eu sei, alguns... não, eu acho, é um absurdo. É um absurdo. Eu vou tentar mostrar para você aqui hoje. A salvação é um processo que pode ser abortado, ou seja... Vamos escutar lá. Se ele falou que é um absurdo, eu também acho que isso também é um absurdo. Podemos perder a salvação. A salvação não é um ato único, ele disse. Vamos começar assim. Isso está certo e errado ao mesmo tempo. Pastor, está parecendo a Dilma. Ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Tem um aspecto da salvação que é um ato único, sim. A justificação pela fé. É um ato irrevogável baseado na graça de Deus. Quando alguém crê, essa pessoa é declarada justa pelos méritos de Cristo. E por isso que Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, não há mais condenação. Agora, a salvação, por outro lado, ela tem etapas. E é um processo. Paulo fala sobre isso em Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo fala de predestinação, vocação, justificação, glorificação. Só ficou de fora aí a santificação. A salvação do cristão já está garantida. Mas o cristão ele passa por todas essas etapas até que a salvação se torne completa, né? Se a gente poderia usar essa expressão aí. Então esse processo pode começar e pode não terminar, é isso que o Luciano Subirá defende. É isso que ele está defendendo aqui. Você pode ser chamado, você pode crer, então ser justificado, mas no meio do caminho não concluir. Esse aqui que ele está falando é um pensamento do Luciano Subirá sobre a questão da salvação. Tem um processo, mas no meio desse processo a pessoa acaba falhando, saindo desse processo. Essa jornada e então perder a sua salvação, deixar de ser declarado justo, essa é a perspectiva dele. Qual que é o problema disso? Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Olha a perspectiva de Paulo. Sabe por que no meio do processo nós não vamos nos perder? Quem começou a nossa salvação? Deus. Quem vai terminar a nossa salvação? Deus. Por isso sempre falamos, é possível perder a salvação? Depende. A sua salvação está nas suas mãos ou nas mãos de Deus? Se estiver nas suas, aí você pode perder. Rapaz, dois bons argumentos, né?
Mas a salvação depende. Mas e aí? Tá nas suas mãos ou tá nas mãos de Deus? Eita. Na realidade, você confia mesmo que, por si só, se depender de você, que você vai manter a sua salvação? Eu creio que o autor e consumador da minha fé é Deus, como Hebreus declara, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Quem inicia a minha fé? Quem é o autor? Cristo. Quem completa? Quem consuma a minha fé? Cristo. Então depende. Ah, pode perder salvação? Depende de quem é o autor e consumador da sua fé. Cristo. Ou seja, quem foi o autor consumador da sua fé? Foi você ou foi Cristo? E aí, quem tem sido, para falar a verdade? Quem foi o autor consumador da sua fé? Quem você tem crido? No batismo humano, do que o pastor fez, ou no batismo do Espírito Santo? Cara, que pergunta, né, gente? Ou seja, o central de tudo é Cristo. Se a gente coloca o homem, é como você dependesse. Se você coloca você, é como você se dependesse. Você mesmo não precisa de um salvador. Entende? Você acha que ele é incapaz de consumar a nossa fé? Ele é incapaz? E já que o Subirá falou em processo, mais uma vez Romanos de novo, vai. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificação é o último estágio da salvação. Isso só irá acontecer no tempo, no espaço, quando Cristo voltar. E os nossos corpos, eles serão revestidos de glória, de modo que todo o pecado será eliminado de nós. Mesmo hoje, sendo salvos, justificados, João diz, se dissermos que não temos pecado, e note no singular, falando da nossa natureza pecaminosa, nos enganamos. Portanto, glorificação é o estágio final da salvação. Mas qual o tempo verbal aqui do verbo glorificar? Está no passado. Aos que justificou, ele já glorificou. Ou seja, aqui no tempo, no espaço, isso ainda vai acontecer. Mas diante de Deus, já é fato consumado. Que todos os que foram justificados já estão glorificados também. Olha que coisa, o estágio final da salvação já está garantido para aqueles que começaram a salvação. Para aqueles que iniciaram no processo de serem salvos, o estágio final, glorificação, já está determinado. Foi por isso que Cristo disse que dos que ele recebeu, ele não perdeu nenhum, exceto Judas, que ele chama de filho do diabo, ou seja, não era crente coisa alguma. Por isso também Jesus disse sobre os cristãos desviados. Eles saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Olha o que Jesus está dizendo. Sabe aqueles que começaram aqui com a gente e foram embora e não terminaram e abortaram o processo? Sabe por que eles abortaram o processo? É porque eles nunca começaram. É exatamente o que ele falou aqui. Eles nunca começaram. E eu quero ler uma passagem aqui que fala de encontro com isso. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 fala: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vos conformeis com este século. A pessoa realmente não se conforma com este século. Ele se conforma com as coisas deste mundo. A renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a pessoa ela tem uma mente renovada em Cristo. Ela tem uma nova mente renovada em Cristo. Ela já não é a mesma. Ela já não é a mesma. Ela tem uma mente voltada a Cristo. Ela realmente entregou a sua vida verdadeiramente em Cristo. Vem de acordo com essa palavra? A pessoa acha que está na igreja, ela acha que ela já tá certa, tá tudo beleza, tudo ok. Mas aí, você realmente teve a transformação da sua mente? Ou só entrou por emoção, só chorou porque estava na hora de um louvorzinho, de um louvor? E aí? Será que realmente você teve uma transformação espiritualmente em sua mente? Porque no final, Jesus vai falar: Apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Mas Jesus, eu preguei em teu nome.
eu expulsei demônios em teu nome, eu falei um monte de coisa em teu nome, mas você nunca teve uma mente transformada. Você preferiu se conformar com as coisas deste século de que ter uma mente transformada por meio de Cristo. E essa é uma coisa que a gente precisa todos os dias pedir a Jesus. Maturidade, cada vez mais uma mente transformada para poder agradar o Criador. E toma muito cuidado para que você não venha a ser enganado. Porque você é uma pessoa de Cristo, tem uma mente renovada, entregue os seus caminhos ao Senhor Jesus. A sua fé tem que estar no autor e consumador da fé, que se chama Jesus. E não em homens, e não em você mesmo, mas em Jesus. Entende? Bora pro vídeo. Eles não eram de nós, porque se de fato fossem, não teriam abortado, teriam Exatamente. permanecido. Pastor, Teriam permanecido. Eles não teriam abortado nenhum. Por quê? Porque senão os discípulos tinham abortado a missão de Cristo. Não tinha? Eles poderiam muito bem abortar, mas não abortaram. Sofreram, ficaram até o final e morreram como um verdadeiro cristão em Cristo. Não abortaram a missão. Isso sim, porque eles tinham certeza da salvação. Porque já estava entregue em Jesus. você está dizendo que a gente não perde salvação? Óbvio. Mas, pastor, Óbvio. não vemos muitas passagens bíblicas que parecem sugerir o oposto? Deus o tempo todo dizendo que, se permanecermos, aí então seremos salvos. Como é que você explica isso, pastor? Mas muito simples. O Deus que faz a exigência, ele também dá a capacitação. Exemplo, aquele, porém, que perseverar até o fim. O Deus que faz a exigência, ele também dá a capacitação. Olha que incrível. Olha como esse Deus é tão maravilhoso e incrível, cara. Esse será salvo. Essa é uma exigência divina para os salvos. Permanecer até o fim. Não abortar o processo. Quem não permanecer até o fim não será salvo. Simples assim. Quem não obedecer essa exigência não estará na Nova Jerusalém. A questão é que o Deus que é o autor, ele é o consumador. O Deus que te coloca no caminho é o mesmo que consuma, que dá a você o dom de perseverar. Olha, em relação à própria fé. Qual é o caminho para ser salvo? É pela fé, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Esse é o meio. Mas quem dá a fé para nós? O mesmo Deus que deu a ordem. Olha, só serão salvos aqueles que creem. Mas quem dá o dom de crer? Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, o dom de crer vem de Deus. Ele faz a exigência, mas ele também dá a capacitação, a fé. O mesmo vale em relação a todas as outras ordens, como, por exemplo, a ordem de perseverar até o fim. O Deus que deu a ordem de perseverar até o fim também é o mesmo Deus que dá a capacitação para que o crente cumpra essa ordem. Você não lembra das profecias do Antigo Testamento sobre a nova aliança? Jeremias, por exemplo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Ou pense nessa promessa divina sobre Israel e que tem tudo a ver com o povo da nova aliança, com o povo do Novo Testamento. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você sabe por que um eleito, de fato, ele não vai viver no pecado? Você sabe por que de fato, aquele que foi eleito, que foi justificado, ele vai obedecer os mandamentos? Você sabe por que um eleito, ele até pode dar uma desviadinha, como Davi fez, e até fazer coisas horríveis, como Davi fez. Mas você sabe por que ele vai voltar, ele vai se arrepender e ele vai... Por que ele vai voltar? Por que, gente? Andar no caminho? Por Porque quê? 1 João 3,9 declara: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, ele é incapaz, porque ele é nascido de Deus. Ele é incapaz de se desviar, ele é incapaz de permanecer no pecado. Por quê?
Porque eu, diz o Senhor, eu farei com que vocês andem. Eu farei com que vocês fiquem longe do pecado. Eu farei com que vocês mantenham a fé que eu mesmo dei para vocês. Ou pense então no salmista, falando sobre o crente verdadeiro. Ainda que caia, não ficará prostrado. Ali, mesmo ele errou ali, agora já não tem mais jeito, ele não vai sair dali, ele abortou o caminho, ele não volta mais. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. É Deus quem garante que nós vamos andar no caminho. O Deus que faz a exigência também dá a capacitação para cumpri-la. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Dizer que alguns dos que de fato foram eleitos vão se perder é dizer que Deus é incompetente em consumar a nossa fé. Deus prometeu, eu vou fazer com que vocês andem nas minhas leis. Mas o pastor disse, não, Deus não consegue fazer isso. É possível que alguns no meio do caminho digam, não, eu não quero mais e vou embora. De fato, a salvação é um processo, mas quem garante o processo? Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Você quer me dizer que o Deus que endurece e quebranta corações não pode? Não tem o poder de manter o coração dos eleitos com fé e amor? Você quer... É aquilo que as pessoas falam assim, pô, o que eu vejo mais hoje em dia é as pessoas tentando limitar o próprio Deus, sabendo que ele é ilimitado, ele pode fazer todas as coisas. As pessoas pensam dessa maneira, cara. Até falam que é um Deus isso, que é um Deus aquilo e tudo mais, mas, cara, se você entender, Deus ele é infinito, ele é além. A pessoa tenta diminuir Deus. Cara, da onde que você tirou isso de limitar o próprio Deus? Não tem como, irmão. Não tem como. É só sua cabeça mesmo que limita esse tipo de coisa. Meu misericórdia. Me dizer que o Deus que está prometendo aqui, por meio de Paulo, ninguém, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nem Satanás, que tem muito mais poder do que você, ele tem o poder de separar você do amor de Deus. Mas você acha que Deus, ele é poderoso para suprimir, para derrotar a vontade de Satanás em te levar à perdição. Mas Deus não é poderoso para quebrantar a sua vontade, meu irmão. Deus não é poderoso para tocar o coração do eleito. Deus pode subjugar a vontade de Satanás, dessas criaturas, de todos os demônios. Mas Deus não tem o poder de quebrantar o coração dos seus eleitos para que eles fiquem no caminho? Blasfêmia! Absurdo! E agora, deixe-me dar um preceito epistemológico. A salvação é pela graça, não é pelo nosso mérito. Não é fé mais alguma coisa. Fé mais alguma coisa é catolicismo. É obra. Qualquer afirmação que insinue justificação pelas obras é anátema. É heresia. É absurdo. Qualquer pastor minimamente decente... Ou seja, a salvação não é pelas obras. Não é por fé em Cristo. Pela graça. Mediante de vós. Não é um dom de vós. É um dom de Deus. Sabe disso. Salvação pelas obras não é evangelho. Salvação pelas obras não é evangelho. Mas eles não notam que declarar a perda da salvação é justificação pelas obras. Martin Lloyd Jones resumiu assim: se eu digo que eu perdi a salvação hoje porque eu pequei, então ontem eu a tinha porque eu era bom. Ou seja, o que mantinha a minha salvação ontem era a minha bondade, não o sacrifício de Cristo. Portanto, aquelas passagens bíblicas que parecem entrar em contradição em relação a esse tema, que a salvação é pela graça, que nós não perdemos salvação, você deve usar essa regra epistemológica, este ponto de partida, para interpretar. De modo que a crença na perda da salvação... Ou seja, o que ele acabou de falar. Moço, se ontem eu era salvo e hoje eu não sou... Pera, tem coisa errada aí nesse sentido, não tem? Claro que tem. Tudo é por meio de Cristo. Ai, ai. É uma espécie de pegadinha. É uma pegadinha. Então, o pastor diz assim: venha, seja salvo, creia, não pague nada por isso. É pela graça, é de graça. E então você é salvo. E você entra. Mas estando lá dentro, os homens dizem, os pastores dizem: olha, tem essas taxinhas aqui para manter a sua salvação. É uma justificação pelas obras em que a diferença é que o pagamento não é à vista, é a prazo. Mas ainda assim, há pagamento. Se eu creio em perda de salvação, eu creio que a minha salvação vem dele. Eu creio que é ele quem mantém a minha fé.
É Ele quem me mantém em santidade. Aí para de ser Exatamente. safado, distorcer o que a gente fala, que o que a gente está dizendo significa dizer que aquilo que nós estamos falando significa dizer que a gente pode viver em pecado. Para de ser safado, para de argumentar de maneira trouxa, de maneira mentirosa. Não, não, não. O que a gente está dizendo é o seguinte, o cristão ele vai viver em santidade. Por quê? Porque Cristo o capacita. Eu vos farei andar. Eu colocarei as minhas leis dentro do coração de vocês. Portanto, Próprio Ele Cristo. é o autor e consumador da minha fé. Agora, se eu acreditasse que a salvação estivesse em minhas mãos, aí eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. É óbvio que eu a perderia. Pode comentar aqui os mais. E é isso aí. Pessoal, e esse foi o vídeo. Tirou a sua dúvida? Tirou a sua conclusão? Comenta aqui embaixo. Quero ver a sua opinião sobre essa questão aqui. E eu concordo plenamente tudo que o pastor Rodrigo Mussolini falou aqui. Certamente é a verdade. Fechou? Antes de ir, dá aquele like. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra aqui. Porque é uma palavra muito importante e tira dúvida de muitas pessoas. Fechou? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Ah, esqueci. Eu também faço live aqui também. Faço live aqui tanto no YouTube, tanto na Kik TV. Fechou? O link tá aí embaixo aí da Kik TV. YouTube aqui eu sempre pareço lá de noite. Fechou? Que Deus abençoe. Tamo junto. É nóis.